Ô, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Ô, gente, prazer muito grande estar com vocês nesse projeto do professor, vereador, doutor e modelo fotográfico Alfredo Costa. Tá bom? E vocês sabem que a UFPA, ela modificou, né, esse ano as leituras. E uma das novidades é justamente a parte do romantismo. O que fez a UFPA esse ano? Tirou as leituras em prosa e inseriu alguns poemas, tá ok? Então a primeira coisa importante é o seguinte: você recebeu uma apostila onde você tem o texto integral de uma das leituras, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos entender duas coisas simples e práticas. Para eu entender uma leitura, eu preciso basicamente de duas coisas. A primeira delas qual é? Claro, que é a leitura. Tudo bem. Mas a segunda, qual é? A primeira delas, na verdade, qual é? É conhecer o estilo literário ao qual essa leitura se insere. Ou seja, se eu não conheço o estilo, eu não tenho como entender a leitura, enquadrá-la no estilo. A segunda é conhecer o gênero literário, estilo e gênero. Então vamos começar pelo começo? Gente, vamos lá. A leitura que você vai analisar comigo hoje se chama Ijucapiranga. E eu pergunto para vocês, a qual estilo ela pertence? Romantismo. Não é verdade? Romantismo em poesia. Posso fazer uma perguntinha básica para vocês? O que foi o romantismo? Primeiro vamos entender o seguinte: eu tenho quantos tipos de romantismo? Eu tenho dois tipos de romantismo. Eu tenho o romantismo da literatura e tenho o romantismo do cotidiano, tá ok? Um é com R maiúsculo, o outro é com R minúsculo. A maioria das pessoas costuma confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, é muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim, somente mulheres: eu gosto de homens românticos. E eu pergunto para você, o que é um homem romântico, hein? Que você tanto admira? Esse é aquele que abre a porta do carro quando eu vou entrar. Legal, né? Se não tiver carro, é aquele que sobe primeiramente no ônibus, dá a mão, te puxa, né? Paga a tua passagem. Esse que é o romântico? Eu pergunto para vocês, esse é o romântico do dia a dia, que você vai encontrar inclusive em letras de música, que tem muito por aí, né? Zezé de Camargo e Luciano, lembram? Diga se te deixei faltar amor, né? Se o meu beijo é sem sabor, né? Mas eu pergunto para vocês, o romantismo da literatura, na essência, é isso? Alguma coisa até tem, mas a essência é outra. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que foi o romantismo? O romantismo foi um estilo literário, rapidamente, tá, gente? Foi um estilo literário surgido na Alemanha em 1774, a partir da publicação de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, de um escritor chamado Johann Wolfgang von Goethe. Como é que é, professor? Não, vamos resumir. O romantismo surgiu na Alemanha a partir da publicação do livro chamado Os Sofrimentos de Werther, pelo Goethe. E qual é a essência do romantismo? Vamos lá, galerinha. Em literatura eu tenho sempre o seguinte: literatura é arte. E se a literatura é arte, então vamos entender uma coisa: toda a arte é feita de quê? De rupturas e retomadas. Não é isso? Pessoal, o que é ruptura? Ruptura é quando eu nego. Ruptura é quando eu quebro. Ruptura é quando eu faço uma reação. Então, em literatura, eu tenho sempre esse movimento. Um estilo rompe, nega o outro estilo literário. Então, quando surge o romantismo surge com qual intenção? Romper, negar, reagir contra quem? Contra o arcadismo. E para quem esqueceu, o arcadismo é o que, galerinha? O arcadismo é um estilo literário que é baseado na antiguidade clássica, que tenta copiar os grandes autores das civilizações greco-romanas. E qual é a base dessa antiguidade clássica? É o equilíbrio, a razão, a sobriedade. É a arte feita a partir do equilíbrio. Ora, quando o romantismo surge, o romantismo influenciado pelas ideias liberais propõe o seguinte: que o cidadão deve ter liberdade na hora de escrever, na hora de compor, que ele não deve estar preso a um modelo antigo.
Então, de maneira bem simples, o romantismo, à sua maneira, à sua época, propôs o quê? Que o indivíduo tivesse liberdade na hora de compor. E eu pergunto para vocês, qual é a maior prova de liberdade? É você expor, é você colocar aquilo que você pensa, é você dizer o que está sentindo. Então o romantismo, ele parte do seguinte propósito: ninguém pode revolucionar a humanidade se primeiro não revolucionasse. Ou seja, se primeiro não sentir. Porque o romantismo acredita, e eu concordo com eles, que tudo que você faz com sentimento, você faz melhor. Ou seja, tudo que você faz imbuído pela emoção, pela bravura, pelo heroísmo, você faz melhor. Porque você faz com amor. Eu só não entendi. Simples. Você tem duas atitudes diante da vida. Ou você é racional, ou você é emocional. Não é verdade? E as duas condições podem mudar o mundo. Vou dar um exemplozinho bem fácil, bem simples. Vamos lá, alguém aqui já tirou notas vermelhas? Não responda. Ah? Vamos dizer que você tenha tirado um boletim assim, muito vermelho, e a sua mãe ou seu pai pega esse boletim, olha para a tua cara, olha para o boletim, e agora ele sente vontade de mudar o teu comportamento. Ou ele toma uma atitude racional, ou ele vai tentar mudar através da emoção. É muito comum um pai olhar o boletim e falar assim: meu filho, eu quero conversar com você. E você diz: o que foi? Meu filho, eu vou contar a minha história para você. E depois você vai me falar porque tirou notas baixas. Minha filha, você sabia que o papai na tua idade não tinha o que comer? Aí filha fica o quê? Não tinha o que comer. Você sabia que na tua idade eu trabalhava, eu fazia isso, eu fazia aquilo? Você sabia que eu calçava o mesmo sapato da tua irmã, porque era um sapato para todo mundo para ir para a escola? E eu passei por isso, sério. Só tem um problema, né? Eu só uso um pé. Aí ficou o negócio pegado. Então, o resultado da história. Gente, depois de ouvir aquele sermão todo, a pessoa sai de lá dizendo: meu Deus do céu, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou entristecer essa mulher, esse homem aí, porque são exemplos de vida. Já aconteceu com você? Comigo também. Mas o pai pode tomar uma atitude racional, ele pode olhar na tua retina e falar assim: vem cá, moleque, senta aqui. Olha, a história é a seguinte: se você não melhorar essa tua nota, eu vou cortar tudo que você tem. Esqueça videogame, esqueça televisão, esqueça festa, esqueça roupa, esqueça a vida, porque você vai trabalhar comigo. Você diz: ele está falando sério. E você diz: vou ter que estudar, porque senão acabaram-se as coisas boas que eu tinha. Vem cá, menino, qual foi a diferença entre as duas atitudes? Uma mexeu com tua emoção, com o teu sentimento, a outra foi mais racional. Mas o objetivo das duas qual era? Modificar. O romantismo é essa tendência que tenta valorizar o sentimento, a emoção, a subjetividade. Ora, vamos então para aquilo que nos interessa. Ijucapirama é uma leitura inserida em qual estilo? Romântico. Então eu já sei que eu vou ter uma história pautada no sentimento, na emoção, na bravura, no heroísmo, na relação que eu acho mais bonita. Pessoal, qual é a relação mais bonita que existe? É a relação pai e filho. Não é a relação homem-mulher. Quer ver uma coisa? Não responda, só pense. Quantas mulheres você já teve? Para quantas você disse eu te amo? Quantos homens você já teve? Para quantos você disse você foi o primeiro? Vai pra cá. Calma. O primeiro no meu coração, obviamente. Quantos pais você teve? Quantas mães você teve? Então a diferença é imensa. Então Ijucapirama é fácil. Ijucapirama é um texto indianista. Vamos entender uma coisinha? O romantismo no Brasil é dividido em quantas três fases? Três. Qual é a primeira fase? A primeira geração? Geração chamada nacionalista ou indianista. Qual é a segunda geração? A geração chamada geração do mal do século. Ou ainda a geração ultrarromântica, muito bem. Ou ainda a geração byroniana. E a terceira fase qual é?
Isso é a geração da poesia social, também chamada de geração o quê? Isso, o Goana, também chamada de geração Condorê.